Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de aquecimento para o treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica, que inicia amanhã às 20 horas. Nesta próxima semana, na segunda, na quarta e na sexta, nós vamos ter 3 aulas práticas e intensivas sobre os principais contextos de avaliação psicológica. E se você ainda não fez a sua inscrição, é só digitar aqui nos comentários a palavra curso. Vou estar deixando fixado aqui o comentário. É só digitar curso que a gente envia no seu direct o link de inscrição. Porque as aulas elas não vão acontecer aqui pelo Instagram. Elas vão acontecer por uma plataforma e ao fazer a sua inscrição, você vai estar sendo direcionada ao nosso grupo do WhatsApp, onde estaremos enviando o link de cada uma das aulas e também os materiais complementares. Nós também já enviamos o e-book, a apostila de aquecimento para o treinamento gratuito. E se você for entrar agora, fazer a sua inscrição agora, é só ir no nosso grupo do WhatsApp, onde você será direcionado, clicar na descrição, que lá vai ter o link para você estar baixando o nosso e-book. E na noite de hoje vou estar recebendo aqui para nossa live inspiração a psicóloga, nossa aluna do CAP, a Daniele, ela que vai estar contando para nós aí a sua trajetória na psicologia, as suas atuações em avaliação psicológica, em perícia judicial e assistência técnica judicial, e também vai estar compartilhando conosco a sua experiência aí no nosso curso de capacitação. Então, só vou conferir se a Daniele já chegou por aqui. Eu vou enviar aqui o convite para ela e a gente só vai aguardar ela entrar aqui conosco. Daniele, eu enviei o convite para ti. É só você clicar ali em aceitar. Acho que já deu certo aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda, Daniele. Olá, boa noite. Que bom ter você aqui, né? Primeiro já quero agradecer de você ter aceitado o nosso convite, de estar conosco no domingo à noite, aí deixando um pouquinho de lado a sua família, os seus afazeres, o seu descanso, para estar compartilhando conosco aí sobre a sua trajetória na psicologia, sobre as suas atuações. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu não sei se só está dando alguma interferência, não sei se você está com algum outro telefone ou computador ligado, eu acabo ouvindo novamente o seu áudio. Ele está, tipo, dando um eco. Aí, acho que parou agora, Daniele, deu certo. Tá? Então, eu gostaria que você iniciasse se apresentando, contasse para nós a sua cidade, o seu estado e como que foi aí, né, a sua trajetória dentro da psicologia. Certo, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou formada há pouco tempo, faz 2 anos que eu tô aí na psicologia. E desde o início eu já fui para a psicologia jurídica. Então, eu tenho uma pós-graduação em psicologia jurídica, uma em terapia cognitivo-comportamental, uma especialização em depoimento especial. E logo que eu me formei, eu já fui procurar cursos, especializações, e foi onde eu encontrei, né, por indicação da Denise, a Atualize. E aí fiz o curso, foi muito legal, muito enriquecedor mesmo, muito bom. E aí foi onde eu já comecei a fazer minhas perícias. Então eu me formei em dezembro, em fevereiro eu já estava fazendo minha primeira perícia. E aí fiz as perícias, me cadastrei, né? Eu sou do Paraná, então aqui é o TJPR. Então me cadastrei, comecei a fazer as minhas perícias, fiz muita supervisão, fiz o curso, e aí agora estamos indo.
Uhum. Que bacana. E desse tempo que você fez o curso, né, fez o seu cadastro, você estava contando aí que recebeu a sua primeira perícia. Até então, você sabe quantas perícias psicológicas que você já fez desses 2 anos para cá? Em 2 anos eu já fiz mais de 50 perícias, bem mais. Uhum. Bacana. E eu sempre acompanho você, né, nas suas redes sociais, acompanho os teus stories. Agora que você tá grávida aí de gêmeos, que bacana. E eu vejo, né, que as perícias psicológicas, ela possibilita, né, tanto para mim, né, e eu vejo você também compartilhando o teu dia a dia, mostrando você aí na tua casa, né, gravidinha, podendo estar, né, atuando com a psicologia e ao mesmo tempo poder estar em casa, né? Porque a grande maioria do trabalho que a gente faz nas avaliações para o judiciário, ela é em home office, né? Em casa. Então, o aceite que a gente faz, a leitura dos processos, o nosso laudo, a gente faz na nossa casa, né? Então, a gente faz o deslocamento até o fórum, né? Para poder fazer essa coleta de informações, esse atendimento, mas praticamente aí 80% do nosso trabalho a gente consegue fazer de casa, né? E eu acho que isso é muito bacana, até para os psicólogos, às vezes que desconhecem esse trabalho, essa oportunidade de atuação. E como que é aí na sua cidade, Daniele? Você também vai até o fórum fazer essa coleta de informações, esses atendimentos, né, as perícias em si? Ou você faz em algum consultório, ou você faz elas online? Como que é? Aqui eu moro em Cornélio, Cornélio Procópio. Aqui tem a sala do fórum que eles deixam disponível para nós. Então a gente consegue ir lá, fazer a perícia lá. E só que é como você disse, consegue fazer muita coisa no online. Agora com o online isso é maravilhoso. A gente consegue fazer por aqui. Mas quando envolve crianças, eu prefiro fazer presencial, então eu vou até lá. Mas quando é caso, por exemplo, de adoção, que é só para os adotantes, que eu preciso fazer a perícia, aí eu faço online, faço da minha casa mesmo. Mas temos aqui o fórum que disponibiliza essa sala para nós. Quando é em outras cidades, mais próximas, aí eu vou. Mas a maioria eu faço online mesmo, principalmente agora, né? Para não precisar ficar pegando estrada, essas coisas, eu prefiro fazer online. E acaba tendo o mesmo resultado. Então, assim, é bem tranquilo. Tem a nomeação, né? Como eu não sou concursada aqui, eu faço por nomeação. Então, quando eu sou nomeada, aí tem os dias para fazer o aceite, eu leio todo o processo, isso tudo online. Aí depois eu faço o meu aceite e aí começa os processos, onde a gente marca a perícia com as partes e aí vai indo. Algumas vezes, né, quando tem aplicação de teste, eu gosto de fazer no presencial, não que no online não dê para fazer, mas é questão de preferência mesmo. Então, o online possibilita muitas coisas para nós hoje, facilita muito, principalmente nessa área da psicologia. A psicologia ela dá essa liberdade para nós que somos autônomos, né? Então, eu gosto bastante do online. E aí a gente faz isso. Quando é em outras cidades, às vezes o fórum não está disponível. Então aí acontece de precisar alugar uma sala, mas a maioria das vezes eu faço no fórum mesmo. Uhum. E até o pessoal enviou na caixinha de perguntas uma dúvida se é o pessoal do fórum que agenda a perícia ou é você que escolhe qual que é o dia e o horário que você vai estar fazendo esse trabalho. Sou eu quem escolho. Eu vejo, né, claro, a disponibilidade da sala do fórum, porque às vezes tem outras peritas. Então, eu vejo a disponibilidade primeiro, aí depois eu falo com as partes, que as partes já entrou em contato comigo para avisar, olha, sou uma das partes de tal processo. Então, ali eu só vou agendar com eles um horário que fique bom para mim, que esteja disponível a sala do fórum e que fique bom para as partes também. Mas sou eu quem escolho. Uhum, entendi. Aqui também, né, funciona da mesma forma, sou eu que agendo, né? Então, eu sempre busco não agendar de uma semana para outra, né? Então, às vezes agendo até de 30, tem lugares que de 30 a 40 dias, inclusive. Então, eu já consigo organizar essa minha agenda ali
e por que que tem esse tempo, né? Que a gente não pode agendar de um dia para o outro, porque a gente não pode agendar de uma semana para outra, para que dê tempo, né, das pessoas serem avisadas que elas vão precisar estar naquele dia e o horário. Então, quem que avisa essas pessoas? Como a Daniele falou, muitas vezes até os advogados entram em contato, né? Mas a grande maioria, eu faço o aceite lá e aí eu vou, em outro momento, colocar lá qual que vai ser o dia e o horário que eu vou estar realizando aquela perícia. Aí o oficial de justiça, ele vai, né, lá na casa da pessoa, intimar ela para que naquele dia e o horário ela esteja. E o oficial de justiça, né, ele tem um trabalho imenso no fórum, então é muita demanda, muitas pessoas que ele precisa intimar até para outras audiências, para outras questões lá no fórum, e não somente para mim, né? Então, a gente precisa dar esse tempo para que ele vá lá na casa da pessoa e intime. E às vezes o oficial ele vai, aí naquele horário que ele vai, ele não encontra a pessoa, daí ele precisa ir num outro momento. Então, a gente tem que dar um prazo para que as pessoas sejam avisadas ali, para que naquele dia e o horário ela esteja lá no local que eu solicitei que ela esteja, seja lá no fórum, ou seja, numa clínica ou numa sala ali que eu subloquei para aquele atendimento. Todas as minhas perícias, 100% delas, eu faço no fórum. Então, eu tenho essa preferência, eu prefiro, né? Poderia estar atendendo em outro local e tal, mas eu gosto de ir no fórum fazer esse atendimento. E tanto na minha cidade, tanto nos municípios vizinhos que eu faço também as perícias, sempre eles me disponibilizam uma sala, né? Às vezes, claro, não é uma sala, muitas vezes é uma sala adaptada, né? Não é aquela sala que a gente tem no consultório, numa clínica, mas eu solicito que seja uma sala que tenha uma mesa, duas cadeiras, uma para mim, uma para a pessoa, que tenha o sigilo das informações, né? Então, que seja um ambiente que só vai estar eu e a pessoa, e aí os fóruns acabam organizando ali uma sala. Às vezes vocês até me veem em salas de audiência, né? Aí eu sempre explico para a pessoa: olha, a gente vai usar uma sala de audiência aqui, explico: olha, aqui tem o juiz que trabalha, tem o promotor, aqui vem os advogados, onde as pessoas são ouvidas, mas hoje nós só vamos emprestar essa sala, só vai estar eu e você, né? Então, é dessa forma que eu faço as minhas avaliações aí que o pessoal tinha perguntado também e que a Daniele faz também. E também vocês, quando se tratarem de adultos, a gente pode estar agendando online. Aí é só estar informando, né? Fazendo a solicitação, explicando o porquê que pode ser online. E aí coloca o dia, o horário e o link, né? Não sei como que a Daniele faz, eu faço as minhas pelo Google Meet, né? Mas você pode fazer pelo Zoom, como que você faz os teus online? Qual plataforma que você usa? Eu gosto de usar o Google Meet também. Daí envio com antecedência, né, para as partes. Eles já, se eles não conhecem e tal. Então, já deixo tudo certinho antes para quando eu chegar o dia e o horário eles estarem ali. Bacana. E você estava contando para a gente, né, que desde o início da sua formação, há 2 anos atrás, você já buscou, né, se aprofundar aí, se capacitar em avaliação psicológica para o judiciário, com as perícias. E na tua graduação, como que foi? Você teve disciplinas voltadas a esse contexto? Ou em avaliações psicológicas? Você aprendeu sobre testes, sobre elaboração de documentos psicológicos, sobre como que é realizada uma perícia? Como que foi aí na sua formação? Não, na verdade, a gente teve a disciplina, né, da psicologia jurídica, mas é muito pouco na graduação, é muito pouco mesmo. Não teve muita coisa sobre testes, essas coisas. Então, como eu disse, assim que eu saí da faculdade, eu já procurei os cursos, a especialização, justamente por isso, porque não tinha, eu tinha um grande interesse na área jurídica. Então, foi aonde consegui um contrato a Lise, né, através da Denise, e fiz algumas supervisões com profissionais da psicologia jurídica, e aí fui entendendo mais. Daí teve a pós-graduação, mas na faculdade eles passam muito pouco, né, por isso, porque tem muita coisa pra gente ver. Então não dá tempo, então é muito pouco. Mas na graduação não teve tudo isso. Mas aqui no curso, né, quando eu fiz o curso, aprendi bastante os testes, que é bem legal, né, que no curso, além de explicar o que é o teste, mostra muito
de uma forma muito fácil, assim, para a gente entender como que é a aplicação. Então, isso facilitou muito. Em algumas perícias, claro que não é todas as perícias que eu uso o teste, mas em algumas perícias é legal a gente ter esse teste, principalmente quando. E é legal conhecer sobre os testes, né? Porque quando a gente vai fazer uma assistência técnica, às vezes a perita que foi nomeada, ela aplicou um teste. A gente precisa entender sobre isso, sobre esse teste, para poder fazer o nosso trabalho. Então, no curso, eu consegui aprender mais do que eu aprendi na faculdade, sobre teste, sobre perícia, sobre a psicologia jurídica no geral. Uhum. E eu sempre vejo, acompanho você nos stories, e aí eu vejo você revendo as aulas na plataforma do curso, elaboração de documentos, os testes psicológicos, então é bem bacana até para a gente ir, eu falo aí, refrigerando, reciclando, revendo novamente, às vezes, né, fica algum detalhe, alguma coisa, então tem a possibilidade de assistir de novo, ir pausando, agora eu preciso utilizar um instrumento tal, deixa eu rever aqui como que aplica, como que corrige, como que interpreta, e eu sempre vejo, acompanho você ali assistindo as aulas, a Daniele sempre ganha aí os selinhos de aluna dedicada também, porque ela é uma aluna dedicada, competente e dedicada aí tanto nas avaliações que ela faz, tanto quanto aluna. Lembro dela nas aulas ao vivo que a gente teve ali. Então, bem bacana aí que você sempre está em busca, né, de se capacitar, de se atualizar, fazendo as leituras que eu acompanho também. E eu queria que você contasse aqui para o pessoal, né, que não sabe a diferença do psicólogo perito, né? A gente até agora comentou sobre esse trabalho do psicólogo perito, que é o trabalho onde a gente é nomeado pelo juiz e a gente vai até no fórum ou online, faz essa perícia onde a gente é chamado a auxiliar o juiz em um determinado caso ali que ele necessite do nosso conhecimento enquanto psicólogos, mas também tem a assistência técnica judicial, que é um trabalho que hoje você também realiza. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho da assistência técnica judicial que você faz. Certo. A assistência técnica, né? A maior diferença, assim, que eu consigo ver é que quando a gente está fazendo a perícia, a gente tem que ser totalmente imparcial, ali como perito. E quando a gente faz essa assistência técnica, nós não precisamos ser tão imparcial, porque temos ali a parte que nos contratou para isso. Mas a gente tem que sempre se lembrar das questões éticas, porque não podemos deixá-la de lado. Por mais que nós temos ali um cliente, nós temos também que seguir o nosso código de ética. Então, o que acontece? Na assistência técnica, normalmente é os advogados que entram em contato. Algumas vezes não, algumas vezes é o próprio cliente mesmo, mas a maioria é o advogado que entra em contato, acaba vendo o Instagram, alguma coisa. E aí, né, ele entra em contato, a gente vai acompanhar. Às vezes pede para elaborar quesitos, esses quesitos têm um prazo para entregar para o perito que foi nomeado. Então, a gente elabora todos esses quesitos, lê o processo todo, elaborar e aí enviar para o advogado para ele protocolar no processo. Então, o perito que foi nomeado, ele precisa responder os nossos quesitos, o que a gente colocou lá. É claro que ele responde o que for pertinente, justamente por isso que o advogado contrata um assistente técnico, para as perguntas serem pertinentes. Então, depois disso, tem o laudo, né, que o perito faz, e a gente vai acabar avaliando esse laudo, olhando, vendo se tem algum erro, alguma coisa. Quando acontece dele aplicar um teste, a gente vai ver também se tem alguma falha ou não. Sempre pensando que nós estamos de um lado, assim, nós temos o nosso cliente ali, mas ainda assim, de novo, frisando, a ética é muito importante a gente manter isso, para a gente não perder esse fio, isso é importante. Então tem que deixar isso bem claro, eu gosto sempre de frisar a questão da ética dentro do nosso trabalho, assim como perito e como assistente técnico. Então, ele tá ali, né, para defender a parte, mas também analisar tudo, o que for melhor para os envolvidos ali. Exatamente. E aí, nesse caso, né, de assistência técnica judicial, né, o pessoal tem dúvida, né? Como que funcionam os honorários? Quem que paga quando você é nomeado pelo juiz,
né? E quando você faz um trabalho de assistência técnica judicial, como que funciona ali os pagamentos, né, que a gente chama de honorários, né? Quando é assistência técnica, né, quem vai pagar é quem nos contratou. Então, no caso, o cliente que vai pagar. O advogado entra em contato, mas quem vai pagar é esse cliente. E aí, cada profissional trabalha de uma forma, mas normalmente, é para elaborar quesito, quero só que elabore quesito. É um valor. Eu quero que você produza um relatório. Outro valor. Quero que faça a avaliação do laudo. Outro valor, ou todo o pacote. Então, ali quem vai pagar é o cliente. Já quando a gente é nomeado, aí é diferente. A gente recebe pelo sistema de justiça mesmo. Então, algumas cidades aqui do Paraná, o juiz já manda o valor dos nossos honorários. Claro que a gente pode pedir, argumentar para pedir uma proposta um pouco melhor, tal, mas alguns já mandam. Outros pedem para a gente fazer uma proposta para eles avaliarem se está dentro das normas, né? E aí é onde a gente recebe. Uhum. E aí a gente recebe, né? Quando é justiça gratuita, quando a gente faz uma perícia, né? Justiça gratuita não significa que você, psicólogo, não vai receber, né? Porque às vezes a galera manda, nossa, mas aí justiça gratuita. Eu vou. Aí, voltou. Quando é justiça gratuita, eu não vou receber. Não, você vai receber sim. O Estado, ele vai te pagar os teus honorários. Ele vai depositar o valor, você vai fazer a entrega do teu laudo, o juiz vai homologar, né, e fazer ali a requisição de pagamento, essa solicitação de pagamento, e o Estado te paga. Ele tem verba para isso, para pagar os peritos, né? E aí você vai receber lá na tua conta de pessoa física também, que é uma outra dúvida que enviaram, né? Então, você não precisa e não tipo, se teu cadastro de pessoa física. Ou seja, você, psicólogo autônomo, com o seu CPF, que vai fazer esse trabalho de perito. Não é o CNPJ. Então, eu não preciso ter uma empresa, o pessoal fala, né? Uma firma, uma conta jurídica para fazer a perícia. Por exemplo, não é a Atualize Treinamentos e Avaliações Psicológicas CNPJ que faz perícia, é a Maria Viliane Vachak, CPF, que faz a perícia. Ou seja, eu não posso delegar para outro colega psicólogo que trabalha na Atualize fazer. Então, é pessoa física. E aí, esse cadastro, esses dados bancários da sua conta de pessoa física, é que você vai receber os honorários do Estado ali, tá? Aí, quando não é justiça gratuita, porque tem algumas perícias, principalmente mais em casos de vara de família, de disputa de guarda, de acusação de alienação parental, que uma das partes, seja um genitor, seja um responsável, ele que pede a perícia, não é o juiz, né? É uma das partes que quer uma perícia. Aí, eles que vão arcar com essas despesas da perícia. E aí, eles que pediram a perícia, que vão depositar na conta do tribunal o valor que você vai estar colocando ali de honorários para fazer esse serviço, e aí o Estado faz esse repasse para a tua conta. Então, tem essas duas formas dentro da perícia, né? Mas sempre vai ser o Tribunal de Justiça, né? É o Estado que vai fazer o pagamento dos honorários. Já diferente da assistência técnica que a Daniele contou, que aí sim, você que vai negociar ali, seja com advogado, seja com uma das partes, quanto que você vai cobrar. Se ele quer que você faça o trabalho do início ao fim, né? Ou não, ele só quer que você faça os quesitos, que são as perguntas que o psicólogo perito lá nomeado pelo juiz vai responder. Ou se ele quer também que depois que o psicólogo perito lá do juiz fez a entrega do laudo, que você analise aquele laudo para ver se não teve nenhum erro, né? Para que ele faça os apontamentos que vai auxiliar ele na defesa jurídica dele, né? Então, tem várias prestações de serviço que a gente pode estar fazendo ali na nossa atuação como psicólogos peritos, né? A colega perguntou quem não tem experiência como psicóloga jurídica consegue atuar? Sim, nós quando começamos não tínhamos experiência nenhuma, né? Então,
todo mundo começou do zero, né? Mesmo quem nunca tinha atuado com assistência técnica, né? Normalmente, a grande 98% dos meus alunos, eles começam com a perícia. Depois, eles começam a atuar também com assistência técnica, auxiliando os escritórios de advocacia. Então, sim, né? Todos nós começamos do zero. A Danielle contou aqui no início da live, né, que ela fez o cadastro dela, né, fez o curso, não só para ter o certificado, né, que às vezes eu vejo muitos colegas só atrás do certificado. E além do ter o certificado, eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu vou fazer. Nós não aprendemos na faculdade, eu não aprendi, a Danielle contou aqui que não aprendeu a fazer perícia na faculdade, acredito que é a realidade da maioria dos colegas. E aí, como que eu vou me colocar à disposição da justiça, do fórum, do juiz, sendo que eu não tenho conhecimento daquilo, né? Então, o curso ele não serve só para você ter o certificado para colocar lá para anexar na hora que você for fazer o cadastro, mas para que você tenha o conhecimento daquilo que você vai estar fazendo, né? Então, mesmo quem não tem nenhum tipo de experiência, né, pode sim, né, se capacitando aí, né, depois de fazer o curso ali, que foi a colega que falou, né, colocou ali, fazer o seu cadastro sim, tá? Beleza? Então, é isso aí, dessa forma que funciona, tá? Lembrando também, né, os colegas que eu vi que teve uma pergunta aqui também, tá? Eu vou passar para a Daniele essa pergunta. Se só psicólogo pode fazer perícia judicial, perícia psicológica? Que às vezes tem alguns colegas que são terapeutas, psicanalistas, que não fizeram faculdade de psicologia. Até recebi uma pergunta de uma advogada que fez pós em psicologia. Ela queria saber se ela podia fazer perícia psicológica. Só os psicólogos mesmo. Os testes, que é só para nós. E aí, para você comprar alguns testes, você precisa do seu CRP. Então, é só os psicólogos que podem fazer as perícias psicológicas, porque a gente precisa emitir um laudo psicológico. Então, a gente precisa ter embasamento dentro da psicologia, né? E às vezes faz algum curso, alguma pós, alguma coisa, mas não chegou a fazer a faculdade de psicologia. E aí, quem gosta dessa área, é interessante que faça a graduação. Uhum, exatamente, né? Então, se você é uma pessoa que gosta, né, de ajudar pessoas e trabalhar com saúde mental, o primeiro passo é você fazer faculdade de psicologia. 5 anos, assim como nós sentamos na cadeira do estudante, né? E como a Daniele falou, né? E mesmo assim, 5 anos ainda não é tempo suficiente da gente aprender tudo o que é necessário, né, para poder estar ajudando as pessoas de forma ética e científica, né? E mesmo assim a gente precisa buscar, né, sempre se aprimorar, se atualizar, né? Porque muitas coisas acabam precisando, né, dessa atualização, desse estudo constante, né? O psicólogo que se forma, eu lembro quando eu me formei, né, no final, meu professor falava, olha, vocês vão sair daqui, né, sabendo que vocês sempre vão estar tendo que estudar em constante aprendizado, né? Então, a pessoa que quer atuar com avaliação psicológica, com perícia judicial, ela precisa ter feito faculdade de psicologia e ter isso aqui que nós temos, que é a nossa carteira profissional, né? Que aí é o nosso Conselho Federal de Psicologia, nosso Conselho Regional, né? Cada estado tem o seu Conselho Regional de Psicologia, que inclusive nos fiscaliza, enquanto profissionais, para ver se a gente está trabalhando mesmo de forma ética, como deve ser realizado. E na hora que a gente vai fazer o nosso cadastro como perito, a gente também precisa anexar o comprovante que a gente é psicólogo, o nosso diploma de formatura de psicologia, comprovar ali que a gente fez 5 anos, além do curso de capacitação que a grande maioria dos estados solicita para aí sim ser nomeado. Então, não basta você ter feito faculdade de Direito e pós-graduação em Psicologia para atuar, precisa ser psicólogo, né? Ter feito faculdade de Psicologia. Inclusive, o nosso treinamento gratuito, que inicia nessa segunda manhã, às 20 horas, ele é somente para psicólogos e quem faz faculdade de psicologia, ou seja, para quem fez faculdade de psicologia e para quem faz, né? Então, outros colegas que não fizeram, não é para você esse treinamento, porque a avaliação psicológica ela é uma exclusividade
desses profissionais psicólogos. E somente, né, psicólogos podem fazer avaliações, como a Daniele falou, né, adquirir instrumentos psicológicos, fazer laudo, e ao final desse laudo tem a assinatura, o nosso CRP, comprovando que a gente é psicólogo, e somente dessa forma que o nosso laudo ele tem validade e ele é aceito, tá? Então, outros colegas aí não podem fazer nem o treinamento, nem curso e muito menos, né, as avaliações e perícias judiciais, né? Então, cada profissional no seu quadrado, na sua área aí, né? Então, basicamente dessa forma que funciona. E hoje, Daniele, você tem um consultório, você subloca, você tem trabalhado em casa, como que tem sido aí a sua atuação? Ah, eu atendo mais online mesmo. A parte clínica eu faço toda online. Eu tenho uma paciente que, como é criança, daí eu faço em uma sala que eu subloco ela, mas os atendimentos são online mesmo, principalmente agora. Então, o online ajuda bastante, junto com as perícias, né? Então, eu me divido entre a clínica e a jurídica. E aí, eu faço a clínica praticamente 100% online. Uhum, bacana. Então, a possibilidade, né, tanto do online, tanto das perícias, né, essa possibilidade da gente ampliar a nossa atuação. Eu também, hoje, né, eu atendo, faço as avaliações de forma online para procedimentos cirúrgicos, que a gente vai estar repassando para vocês no treinamento gratuito também. E eu faço também as perícias e também vou para as empresas fazer as avaliações psicossociais, né, a gestão dos riscos psicossociais. Isso permite, né, que eu também vá em outros ambientes, vá em outros locais. Então é muito bom que a gente sai das quatro paredes de um consultório, né? Então a psicologia ela pode ser mais do que isso, né? A gente pode ampliar a nossa atuação mais do que atendimentos clínicos, ajudar outras pessoas, né? Nesse trabalho que a gente faz, a gente é reconhecido, a gente é muito bem remunerado, né? Diferente do que muitos colegas às vezes acabam vivendo só de atendimentos clínicos, clínica social, clínica popular. Então, a avaliação psicológica, ela nos possibilita a gente ampliar a nossa atuação e também os nossos ganhos, né, enquanto psicólogos aí. Que bacana. Então, outros colegas que vão estar participando conosco amanhã, sejam todos muito bem-vindos, tá? E a Daniele contou pra gente aí que nos conheceu aqui a Atualize Treinamentos através da nossa aluna, que é a Denise, né? A Denise aí ela é de Curitiba, São José dos Pinhais, e ela foi nossa aluna, até já fiz live com ela aqui no Instagram, ela contou aí que nos conheceu através do treinamento gratuito, e aí fez o curso, fez o cadastro, teve ano passado, aí ela contou que ela fez mais de 300 perícias judiciais, e ela que nos apresentou para você, Daniela. E você assistiu o nosso treinamento gratuito lá no ano passado? Como que foi? Você participou dessas 3 aulas? Aí, através dos vídeos e tal, da aula online que a gente teve, né, gratuita, daí foi onde eu adquiri o curso e iniciei. Uhum, olha que bacana. Então, o João está perguntando, né? Se mesmo quem tem pós em avaliação psicológica, né? Atualização, sem dúvidas, é para aqueles colegas psicólogos que já fizeram uma pós-graduação ou que não fizeram ainda, né? Porque para atuar com avaliação psicológica e com perícia psicológica não é obrigatório ter pós-graduação, mas a gente precisa, né? Amanhã, principalmente, eu vou mostrar e falar sobre isso, né? A gente tem, né, que ter o conhecimento teórico, técnico, prático para estar atuando. E muitas pós-graduações, elas acabam não mostrando a prática, né? Elas acabam ficando só na parte teórica mesmo, né? Então, aqui na Thalys Treinamentos, a gente busca, né? Lógico, tem a parte teórica, ela é a base, né, para tudo aquilo que você vai estar realizando, mas a gente busca principalmente mostrar a prática, né? O dia a dia, como que faz uma avaliação do início ao fim, né? As entrevistas, como que deve ser realizada, inclusive, né? A gente já inicia com o primeiro módulo, que a gente chama de módulo 0, que é os primeiros passos na avaliação psicológica, que aí a gente nivela todos os nossos alunos, aqueles que estão buscando se reciclar,
aqueles que nunca tiveram contato com a avaliação e aqueles que já tiveram contato, mas estão em busca aí, né, de aprimorar os seus conhecimentos para que todos, né, iniciem ali juntos. Então, independente se você fez uma pós ou ainda não, sem dúvidas aí o CAP é para você que quer de fato conhecer a prática do dia a dia das avaliações, das perícias judiciais e da assistência técnica judicial. E, Daniele, queria que você contasse aí, né, alguns colegas que estão na dúvida, será que eu participo semana que vem dessas 3 aulas do treinamento? Será que eu me inscrevo? Né, o que, que você que já participou, né, recomenda para eles? Tem que participar, porque assim, é legal quando você participa dessas aulas, que é tipo uma amostra. É claro que o curso é muito mais que isso, porque além das aulas que a gente tem vamos lá, ao vivo, tal, uma coisa que eu acho muito legal do curso são os materiais complementares, que a gente consegue baixar, né, e ter ali sempre participar nesse início para a gente ter uma noção do que vai ter, do que vai acontecer. E tem algumas coisas que ali logo no início a gente já consegue pegar para usar nessas aulas. Então é bem legal. E depois você vai só acrescentando com o curso, né? Mas é importante assistir essas primeiras aulas e assim, é gratuita a aula. É só sentar ali, assistir. Vai ser bom para todo mundo, né? É bom, quanto mais conhecimento, melhor. Então é interessante sim assistir as aulas gratuitas e mais interessante adquirir o curso, porque é muito enriquecedor mesmo. Quando a gente fala de coisas práticas, claro que a gente precisa muito da teoria, mas a prática ali é muito clara. Eu gosto muito das aulas de aplicação de teste, porque é aplicando o teste em uma pessoa. Então você vai aprendendo como que você faz, como que você fala, as instruções. Claro que tem tudo ali, né, no documento, mas ainda assim é diferente quando você vê alguém falando, explicando, é muito melhor mesmo. Uhum, exatamente. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, é só digitar aqui nos comentários curso, que a minha equipe já envia o link para vocês no direct. E também no link da bio ali, a gente deixou o link de inscrição para vocês, tá? Vocês fazendo a inscrição, entram no nosso grupo do WhatsApp, que vai ser por lá que a gente vai enviar o link de cada uma das aulas. Lá na descrição já tem um e-book, a gente já preparou um material de aquecimento que vocês podem baixar também. Cada uma das aulas a gente também vai estar enviando os materiais complementares para vocês. O pessoal perguntou quem está fazendo faculdade de psicologia, que está na graduação, tá? Independente do semestre que você esteja, você pode sim, tá? Fazer a sua inscrição, participar do treinamento gratuito, vir ser nosso aluno aí do CAP, né? Para que a hora que você tiver com o seu CRP em mãos, você já não precisa esperar para começar a atuar, você já pode começar imediatamente. Amanhã também vou compartilhar com vocês alguns alunos que entraram no nosso curso enquanto estavam ainda na graduação e aí já começaram a sua atuação também, não ficaram para trás dos outros colegas, né? Já saíram lá na frente. Então, o treinamento gratuito tem certificado de participação também, tá? Você pode usar para complementar as horas na graduação. E o CAP também, a gente emite certificado por cada um dos módulos de cada contexto. E ao final você recebe o certificado lá de todo o conteúdo lá na sua casa, tá? Então, sejam muito bem-vindos. E Daniele, eu vi que tem várias pessoas que te seguem aqui, que estão na live de hoje, alguns familiares também que eu vi por aqui, algumas pessoas que são seus pacientes, que são os seus clientes. Então, eu gostaria também que você deixasse, né, uma palavra aqui para eles que nos acompanharam na live de hoje, né? E quem te segue aí, que ainda, né, não agendou com você, né, nem os atendimentos clínicos, nem as avaliações psicológicas, como que eles fazem aí para encontrar você. Certo. Bom, o pessoal que já me conhece, né, a minha família, os meus pacientes que estão aqui, eu vi que tem alguns aqui mesmo, que estarem aqui acompanhando, eu avisei alguns, falei, olha, hoje eu vou estar lá na live. Fico feliz deles estarem aqui, são muito importantes, né? Nesse processo a gente sempre precisa ter as pessoas próximo, então eles são muito importantes mesmo. Os meus pacientes, com certeza, eles são muito
importante nesse processo todo. E quem quiser, né, marcar supervisão, assistência técnica, ou também tirar alguma dúvida pelo Instagram, pode me procurar pelo Instagram ou no link, né, na bio tem o meu WhatsApp. Eu estou ali disponível para responder, porque eu estou atendendo, mas eu sempre respondo. Então, meu WhatsApp tá aí, livre para vocês, o Instagram também, e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô aqui. Uhum. E a gente gostaria de agradecer, né, Daniele, mais uma vez, de você estar conosco aqui, né, compartilhando as suas experiências nas avaliações psicológicas, a sua experiência conosco aqui no CAP, né, no nosso curso de capacitação. As pessoas também que estão chegando agora aqui na live, ela vai ficar salva, então a gente vai deixar aqui salva no feed para que você venha, né, assista desde o início, né, a história da Daniele, que é uma excelente psicóloga aí, uma das nossas alunas inspiração, por isso que ela foi convidada para estar nessa live de hoje, né? Ela sempre muito dedicada, sempre buscando levar o melhor aí para os seus pacientes, para os seus clientes, para os seus avaliados. Então, depois é só você vir aqui no feed da Atualize Treinamentos, dar o play e conferir aí o início dessa live. Daniele e todas as pessoas que nos acompanharam aqui na live de hoje, gratidão, né, de ter vocês conosco aqui. Amanhã, às 20 horas, inicia o nosso treinamento gratuito. Então, a gente vai ter 3 aulas na segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 20 horas. E a gente espera você para se aprofundar, né, ainda mais nesses contextos da avaliação psicológica e também da perícia judicial e assistência técnica que a gente comentou com vocês aqui na live. Então, Daniele, gratidão, que seja a primeira de muitas lives que a gente possa estar fazendo juntas, né? Em alguns outros momentos sobre alguns outros temas específicos da psicologia jurídica e da assistência técnica judicial. Então, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Gratidão, pessoal. E se ficou alguma dúvida, é só vocês virem aqui na minha caixinha de perguntas dos stories e deixar ali que a gente vai estar respondendo vocês. Gratidão, boa noite, bom descanso e até mais. Tchau.